Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar as medidas de associação. Como objetivo, nós vamos compreender o que é a correlação, aprender a calcular a correlação de Pearson, entender o que é a regressão linear e as suas finalidades, aprender a estimar uma regressão linear e interpretar uma regressão linear. Vamos lá? Vamos começar com a correlação. A correlação tem como objetivo estudar o comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas distintas, ou, em outras palavras, mede o grau de associação entre duas variáveis aleatórias, que pode ser a variável A e a variável B. Nesse caso, não há preocupação em apresentar uma relação de causa e efeito entre as variáveis. Para estudar o comportamento conjunto das variáveis quantitativas, nós podemos utilizar o diagrama de dispersão. O diagrama de dispersão é a representação gráfica do conjunto de dados. Nada mais é do que a representação dos pares de valores num sistema cartesiano. Em resumo, nós temos três situações: a correlação positiva, a correlação negativa e a ausência de correlação. Quando uma variável aumenta, a outra, em média, também aumenta. Dizemos, então, que entre as duas variáveis existe uma correlação positiva, tanto mais forte quanto mais perto de uma reta imaginária os pontos estiverem. Então, nós observamos como se fosse uma reta crescente, ascendente. Por quê? Porque nesse caso aqui nós temos o vetor da variável A e nesse caso nós temos o vetor da variável B. E enquanto nós aumentamos os valores da variável A e aumentamos os valores da variável B, nós temos os pontos subindo, as observações ascendentes. No caso da correlação negativa, é quando uma variável aumenta e, em média, a outra decresce. Então, dizemos que existe essa correlação negativa e essa linha imaginária vai estar descendente, ou seja, conforme eu aumento A, eu reduzo B. Tá? Então, eu tenho um menor valor de B e vice-versa. Quando os pontos estiverem dispersos, sem direção definida, sem termos a chance de construir a linha imaginária, nós dizemos que a correlação não existe, que a correlação ela é nula. Então, não há correlação entre as duas variáveis. E nesse caso, nós temos uma ausência de correlação. O coeficiente de correlação é uma medida numérica, é um valor numérico útil para quantificar o grau de associação entre duas variáveis. Por exemplo, quando observamos uma associação entre duas variáveis quantitativas por meio de um diagrama de dispersão. Existem muitos tipos de associações possíveis. A título de exemplo, vamos apresentar a mais simples, que é a linear. Uma medida do grau de associação e sua direção é dada pela covariância entre duas variáveis aleatórias, mas é mais conveniente medir o grau de correlação por meio do coeficiente de correlação linear de Pearson. Vamos pensar que nós temos duas variáveis, x e y, e nós vamos estudar o comportamento conjunto dessas duas variáveis. Para nós calcularmos a covariância da amostra, nós vamos fazer a somatória da multiplicação de xi menos x médio vezes yi menos y médio. Tudo isso dividido por n menos 1. Se nós tivermos da população, nós vamos dividir por n. Então, nós vamos fazer várias vezes esse cálculo, xi menos x médio vezes yi menos y médio, e depois somar, dividir por n menos 1. Já a correlação linear, que é o valor que nós observamos para visualizar se há a regressão linear,
é igual a covariância entre x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Então, essa fórmula fica da seguinte maneira para nós fazermos direto. É a somatória de xi menos x médio vezes yi menos y médio, dividido pela raiz quadrada da somatória de xi menos x médio elevado ao quadrado, vezes a somatória de yi menos y médio elevado ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. O valor R, que é o valor de correlação, ele é independente de qual das duas variáveis é chamado de x e y e das unidades com as quais as variáveis são medidas. O coeficiente de correlação, ele pode variar de menos 1 a mais 1, sendo quanto mais próximo de 1, seja ele negativo ou positivo, mais forte será a associação entre duas variáveis, e quanto mais próximo de zero, mais fraca será a associação. Então, quando o R é igual a mais 1, vai significar que todos os pares de x e y estão alinhados em uma linha reta. E quando o R é menos 1, também significa que todos os pares estão alinhados em uma linha reta com um coeficiente angular negativo. Quando o direcionamento entre duas variáveis, o coeficiente de correlação ele pode ser positivo ou negativo, como vimos no diagrama de dispersão. Se a correlação entre duas variáveis for positiva, dizemos que as duas variáveis variam para o mesmo sentido. Se for negativa, dizemos que as duas variáveis variam para sentidos opostos. Se o coeficiente de correlação for igual a zero, dizemos que não existe associação linear entre as duas variáveis. Vamos ver agora a regressão. A regressão tem como objetivo investigar e descrever a relação entre as variáveis por meio de um modelo matemático. Então, a regressão estuda a causa e o efeito. Antes de iniciar uma análise de regressão, é preciso estudar a dependência de uma variável em relação à outra, e assim indicar a variável independente para o eixo x e a variável dependente para o eixo y. À medida que a variável independente ou explicativa varia, provoca uma mudança na variável dependente ou resposta. Tá? Então, nós primeiro calculamos o coeficiente de correlação para depois fazer o estudo da regressão. Para que nós utilizamos a regressão? Primeiro objetivo da regressão é predizer os valores de uma variável com base em valores conhecidos de outra variável. Tá? Então, por exemplo, por meio da umidade, da temperatura, nós conseguimos prever o tempo, né? Então, é uma utilização da regressão. Por meio de um determinado material, nós podemos predizer a produtividade, ok? Então, nós podemos utilizar a predição para várias coisas. Outras são situações em que duas variáveis medem aproximadamente a mesma situação, mas uma delas é relativamente dispendiosa ou difícil de mensurar, enquanto a outra não, tá? Então, nós temos indicadores, alguns indicadores são muito difíceis de avaliar e outros são mais fáceis. E aí, nós utilizamos o mais fácil por meio da regressão. A outra função da regressão é explicar valores de uma variável em termos da outra. Isto é, pode-se suspeitar de uma relação de causa e efeito, no caso da regressão. A regressão linear simples é quando duas variáveis x e y, numéricas e contínuas, estão relacionadas linearmente. Essa relação é dada por uma equação que chamamos de equação de regressão linear, ok? Então, nós fazemos a correlação, verificamos se existe correlação entre as duas variáveis. Após essa verificação, nós podemos estimar uma regressão,
E aqui nós temos a nossa regressão. Y é a nossa variável resposta. A é a constante de regressão, ou o que a gente chama de intercepto. B é o coeficiente linear de regressão, ou coeficiente angular. E x, o valor da variável explicativa, da nossa variável independente, ok? Então, nós temos aí o valor que nós queremos predizer, que é a nossa variável resposta, e o valor da nossa variável explicativa, aquela que a gente tem, que a gente consegue obter. Por exemplo, eu quero predizer a temperatura do dia de amanhã, e nós vamos utilizar a temperatura do dia atual, do dia de hoje. Então, a temperatura do dia de hoje é x, a temperatura de amanhã é y, ok? O coeficiente de regressão B fornece uma estimativa da variação esperada de y a partir da variação de uma unidade de x. Ok? A partir da equação, é possível encontrar os valores preditos de y numa reta de regressão. Então, nós temos um diagrama de dispersão que a gente pode estimar por meio da equação de regressão. Okay? E como que nós calculamos, como que nós encontramos, então, o coeficiente de regressão ou o coeficiente angular B, tá? Eles são sinônimos, coeficiente de regressão ou coeficiente de angular B. O B, ele é encontrado por meio dessa equação, que é a somatória de xi menos a média, vezes yi menos a média, dividido pela somatória de xi menos a média elevado ao quadrado. Ou seja, é igual a covariância entre x e y dividido pela variância de x. Ou então nós podemos utilizar uma outra equação, utilizando o nosso valor de correlação vezes o desvio padrão de y dividido pelo desvio padrão de x. Tá? Então podemos utilizar essa fórmula maior aqui, ou então essa aqui, ou essa aqui, se eu já encontrei a covariância ou a correlação. Ok? O intercepto, que a gente chama de A, é igual à média, o valor médio de y, menos o B, que a gente acabou de encontrar, que é o coeficiente de regressão ou coeficiente angular, vezes a média de x. Ok? O B, em alguns casos, a gente pode chamar de beta estimado, e o intercepto nós podemos chamar de alfa estimado. O coeficiente de determinação é o quê? Né? O que é esse coeficiente de determinação? Expressa a porcentagem de variação dos valores de y em função do valor de x. Em outras palavras, esse coeficiente mostra até que ponto a variação conjunta dos dados é de fato linear. Né? Esse coeficiente, ele também varia, aliás, nesse caso ele varia de 0 a 1. Né? Então, enquanto que o coeficiente de regressão, ele varia de menos 1 a mais 1. Então, nesse caso, ele varia de 0 a 1. E indica quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Quanto maior o R quadrado, né? Então o coeficiente de determinação ele é conhecido como R quadrado, mais próximo de 1, ou seja, mais explicativo é o modelo e melhor ele se ajusta à amostra. O coeficiente de determinação é dado pelo valor encontrado na correlação linear de Pearson elevado ao quadrado. Simples assim. Então, utilizando a seguir, né, nós vamos utilizar alguns exemplos para visualizar esse coeficiente de correlação. Vamos ao primeiro exemplo. Verifique se existe correlação linear entre a variável x e y. Calcule a correlação e a regressão. Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir o nosso diagrama de dispersão. Em um dos vetores nós utilizamos y, no outro nós utilizamos x. Então, nós vamos fazer as correlações entre os valores observados. Então, vamos lá, o primeiro valor, 12,71 com 2,21. Tá? Então, venho aqui no 12 com
Opa, qual que é o valor? 2,21. Então, nós colocamos um pontinho aqui. Qual que é o próximo? 13,55 com 2,61. 13,65 com 2,61. E assim por diante, até o último valor, 16,99 e 4,26. Tá? Então, 16,99 e 4,26. O ponto está aqui. Aparentemente, nós temos uma regressão linear, né? Porém, nós temos que testar, né? Então, aparentemente, os pontos estão próximos a uma linha imaginária que nós podemos traçar aqui, ok? Então, pessoal, nós podemos construir essa tabela para ficar mais fácil os cálculos. Nós temos a variável x, a variável y, tá? E como nós vamos utilizar vários cálculos para calcular lá a correlação, por exemplo, nós podemos fazer xi menos o valor da média, yi menos o valor da média, multiplicar esses valores que nós vamos utilizar na correlação, tá? Então, multiplicando xi menos a média vezes yi menos a média, nós temos os resultados aqui na nossa tabela. Essa somatória é igual a 6,97, tá? Vamos utilizar também o xi menos a média elevado ao quadrado. Então, já fazemos aqui na nossa tabelinha para ficar mais fácil da gente fazer os cálculos da correlação. Então, fizemos aqui xi menos a média de x vezes yi menos a média de y, temos o valor de 6,97. Fizemos xi menos a média de x elevado ao quadrado, temos a somatória de 15,60. yi menos a média de y elevado ao quadrado, temos 3,21, que nós vamos utilizar no cálculo. Primeiro cálculo é o cálculo da correlação. Aqui em cima da fração, né, na nossa equação, nós vamos substituir pelo valor da soma de xi menos a média de x vezes yi menos a média de y. Então, vamos pegar lá o valor, 6,97. E nós vamos dividir pela somatória de xi menos a média elevado ao quadrado, vezes a somatória de yi menos a média elevado ao quadrado, que é o 15,60 e o 3,21, tirada a raiz quadrada. Então, 6,97 dividido pela raiz de 15,60 vezes 3,21, que é igual a 0,98. Então, nós temos aí um alto coeficiente de correlação, que é 0,98. Agora, vamos para a regressão, tá? A regressão linear, nós temos que achar A e B, tá? Então, o B é igual ao valor que nós acabamos de encontrar, do valor do coeficiente de correlação, vezes o desvio de y dividido pelo desvio de x. Tá? Então, eu tenho desvio padrão de y dividido pelo desvio padrão de x, que é igual a 0,44. Já o A vai ser igual à média de y, que é 13,13, menos o B, que a gente acabou de encontrar, que é o 0,44, vezes a média de x, que é 14,77. Esse valor é um valor negativo, tudo bem, menos 3,37. O coeficiente de determinação é igual ao valor da covariância entre x e y ao quadrado. Covariância não, desculpa, correlação de Pearson elevado ao quadrado, que é igual a 0,98 elevado ao quadrado. Nesse caso, nós temos 0,96, ok? E aí, nós podemos determinar a nossa equação de regressão. O nosso y estimado é igual a menos 3,33 mais 0,44x, ok? Então, nós podemos estimar y por meio do x, tá? Então, vamos aqui, ó. Temos aqui as estimações de x por meio de y. Então, para cada x, nós temos um y previsto
E aí nós podemos apresentar em um gráfico, tá? Então, nós podemos visualizar aqui a linha, tá? Do nosso gráfico, no diagrama de dispersão. E também nós podemos observar por meio desse gráfico aqui, ó, nós temos os pontinhos azuis, que são os pontinhos observados, e a nossa reta, que é a nossa reta da regressão, né? Nós podemos construir esse gráfico. Dessa forma, nós podemos observar que a correlação linear de Pearson mostrou um alto valor para a relação entre x e y, que foi de 0,98, e que foi verificada uma correlação populacional positiva, né? Uma correlação amostral, né? Positiva. Na análise de regressão, utilizamos também o coeficiente de determinação para verificar a precisão da reta e dizer se ela explica bem ou não os dados. Nós vimos que o coeficiente de determinação foi 0,96. Significa que a explicação para a análise de regressão é de 96% da variação observada em y e é explicada pela reta da regressão. Isso mostra que a reta se aproxima bem dos pontos observados. A reta da regressão mostra a equação de regressão prevista e os pontos, então, esses pontos azuis são os valores que nós observamos. E nós podemos observar que esses pontos azuis estão bem próximos da nossa reta de regressão. Então, nós temos uma boa precisão da variação dos dados. A partir da equação que nós encontramos, o diagrama de dispersão, nós podemos fazer a predição das variáveis dependentes em função da variável independente x. Então, em função de x, nós podemos estimar y. Nós tínhamos os seguintes valores de x: 12,71, 13,55, 14,23, 14,72, 14,99, 15,06, 15,25, 15,85, 16,53 e 16,99. Tá? Então, aqui nós temos a nossa equação de regressão, né? Nós temos os valores de A, né? Que é o menos 3,37, mais os valores de B, que é 0,44, e os valores de X observados. Basta substituir na nossa equação, fazer o cálculo, nós temos aqui o valor estimado. Então, é esse valor estimado que é representado nessa reta vermelha. Tá? Então, como nós podemos ver no exemplo, nós podemos prever y em função de x dentro de um intervalo estudado, né? Dentro do intervalo de 12,71 e 16,99. Tá? Nós não podemos fazer a estimação de valores menores que 12,71 e utilizando valores maiores que 12,79. Supondo que nós queremos saber a mortalidade esperada para um número... Suponhamos que nós queremos saber o x, tá? O x não, o y, por meio do x, sendo x igual a 15, tá? Então, basta substituir o valor de x por 15. Então, A é menos 3,37 mais 0,44 vezes 15 nesse caso. Ó. No nosso conjunto de dados, nós não temos 15, mas 15 está dentro do intervalo. Então, fazendo essa substituição, nós temos um valor de 3,23 para y. Então, é esse valor estimado. Nós podemos concluir que cada unidade acrescida de x, eu tenho um acréscimo de 0,44 em y. No entanto, essas predições devem seguir alguns critérios, tá? Dentre eles, nós só podemos fazer as predições em caso de valores dentro do intervalo, como eu já disse para vocês, trabalhado para variável independente, e só devemos fazer essas predições caso, de fato, a variável independente explique a variável dependente. Mais para frente, nós vamos verificar alguns testes para ver se essa regressão realmente é eficaz. O R² já é um indicador da regressão, ok? E aí, nós temos um exemplo, tá? Para vocês fazerem aí na mão com um lápis e papel na mão. Os pesos em quilogramas e perímetros torácicos ao nascer de 10 cordeiros da raça santinês
foram observados, obtendo-se os seguintes valores. Então, nós temos aqui os valores de peso e os valores de perímetro torácico. Tá? Então, nós vamos utilizar esses valores como X e esses valores como Y. Nós queremos estimar o perímetro torácico por meio do peso. Tá? Eu quero que vocês calculem a correlação e a regressão linear. Então, já construí para vocês o gráfico de histograma. Aparentemente também, aqui nós temos uma reta ascendente, uma correlação linear positiva, e nós temos aqui as tabelas com soma, média, variância e desvio padrão para facilitar os cálculos. Falta muito ainda aí, tá? Então, pratiquem, estudem para saber direitinho como que é determinada aí os coeficientes de correlação, coeficientes de determinação e a regressão linear, ok? Então, pessoal, hoje nós aprendemos a correlação, aprendemos a calcular a correlação de Pearson, aprendemos a regressão linear e as suas finalidades, aprendemos a estimar uma regressão linear e também aprendemos a interpretar uma regressão linear. Até mais, pessoal! Estou à disposição caso tenham dúvidas.